Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 10. Vamos ler do versículo 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Começamos aqui o texto com uma coisa maravilhosa. A intenção da pergunta parece ser boa. Quer dizer, a pergunta foi boa, porém a intenção não foi boa. A intenção foi para provar Jesus Cristo. Mas a pergunta é excelente. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Muitas pessoas devem se perguntar: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. E Jesus lhe perguntou: o que está escrito da lei? Como você a interpreta? Versículo 27. Isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja bem, Jesus Cristo fez uma pergunta retórica ao mestre da lei, falando sobre o que ele tinha mais de conhecimento, era sobre a lei. Porque o intérprete da lei, ele vivia para falar, ensinar as pessoas as leis que Deus deu para Moisés e que Moisés passou para o povo. Está em Deuteronômio, está em Números, está em Levítico, todas as 613 leis que estão escritas. O intérprete da lei, ele tinha esse compromisso de ensinar a lei, de interpretar a lei para todas as pessoas. E Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Muitas pessoas não sabem interpretar a vontade de Deus para a própria vida. Elas leem, mas não conseguem discernir, entender o propósito de Deus para a própria vida. Pensa que o propósito dela é ter coisas passageiras. Pensa que o propósito dela é ser maior que outra pessoa. Pensa que o propósito dela é ser exaltada pelas pessoas. Isso tudo não faz sentido. Isso não te leva para a vida eterna. Jesus Cristo falou para ele: o que está na lei? Como você interpreta? E ele respondeu: ame o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui estão o que devemos fazer para herdar a vida eterna. Ele respondeu certo. Mas vamos ver a continuação. Versículo 28. E Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Versículo 30. E Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó eram duas cidades muito distantes, uma da outra. Não era um caminho, não era cidade próxima, vizinha. Tinha uma certa distância bem grande. E o homem descia de Jerusalém para ir até Jericó. E caiu nas mãos de alguns ladrões. E depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixando semi-morto. Versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Olha só, um sacerdote. Versículo 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Olha só, duas pessoas que viviam dentro do templo, viviam ouvindo sobre a lei,
sobre amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Pessoas que tinham o cotidiano de ouvir a palavra de Deus todos os dias. Mas vocês viram que eles não amaram a Deus e nem amaram o próximo, como a ele mesmo. Versículo 33. Certo samaritano seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se. Versículo 34. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Versículo 35. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Olha o que Jesus Cristo fez. Ele colocou duas pessoas que tinham o convívio dentro do templo e pegou um samaritano. Os samaritanos e judeus, eles não se dão. Eles não são, assim, amigos íntimos. Eles têm as suas rixas, têm as suas diferenças. Mas olha o que Jesus Cristo fez. Aquele que não vive dentro do templo amou mais quem vive dentro do templo. Aquele que vive fora do templo amou mais Deus e amou mais o próximo do que aquelas pessoas que se dizem que amam a Deus, que vivem batendo no peito, vivem falando o chamar ao Israel, nosso Deus é único. O samaritano, ele se dedicou, ele parou, se compadeceu, teve misericórdia, teve compaixão, teve amor pelo próximo, dedicou tempo para o próximo dele, dedicou cuidado ao próximo dele, dedicou investimento, que ele investiu 2 denários para cuidar daquele homem. Versículo 36. E Jesus perguntou: qual desses 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Versículo 37. E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia. O que é usar de misericórdia? Usar de misericórdia é se colocar no lugar da pessoa. Usar de misericórdia é se compadecer. É de sentir a dor do próximo. É olhar e falar: eu não queria estar passando isso. Eu não queria estar sentindo o que ele está sentindo. Isso é sentir misericórdia. Isso é ter misericórdia. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Para lhe dar a vida eterna, nós temos que amar o nosso Deus com todo o nosso amor, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E também amar o nosso próximo. Muitas das vezes, nós não estamos amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Você se compadece das pessoas para ajudar elas a encontrarem a vida eterna? Você tem se preocupado com a vida eterna do seu próximo? Ou você está que nem o levita e o sacerdote, que não estão nem aí, só pensam em você? Em quem você se vê aqui nessa parábola? Você se vê como samaritano ou você se vê como os 2 sacerdotes, o levita e o sacerdote do templo? Reflita. Ame somente o Senhor teu Deus com toda a tua alma, tua força e teu entendimento, e ame seu próximo. Desses 2 leis procede desses 2 mandamentos procede todas as leis e mandamentos. Assim nosso Senhor Jesus Cristo também disse em João 13, que todos nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Temos misericórdia, compaixão, cuidado, zelo, investimento neles também, com tempo, ouvi-lo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos conduza a nós amarmos o nosso próximo. O Senhor, nosso Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.